Acho que aqui em Recife tem umas 4 empresas que eu conheço. Tem uma que tem até um preço bom, que ela fica ali na Caxangá. Deixa eu ver se me lembro o nome agora. Não, vou ficar devendo para vocês, mas eu passo para vocês. Eu tenho contato do pessoal de lá também. É. E pronto, no caso do receptor GNSS, o aluguel dele, a diária, custa em média, acho que R$ 300 a R$ 400, que é mais fácil. A estação total fica entre R$ 200, de 100 a R$ 200. Aí isso vai variando com os outros equipamentos que você vai precisar, mas o custo não chega a ser tão elevado para o aluguel. Às vezes ele acaba se tornando mais viável. Ô Vinho, Hum, boa noite. Desculpa o falei. atraso, tá? Não sei se já foi esclarecido isso aqui, é porque eu realmente não cheguei atrasado. Mas, assim, um dos serviços hoje que a gente mais pensa em colocar é o CAR, né? Eu acho que tu tá por dentro, né, do CAR, que tem Uhum. a parte lá do gel e tal. Aí, por que seria necessário para a gente poder mapear realmente essa área? Quais esses equipamentos? Seria só o GPS mesmo? Isso, o GNSS seria o indicado para o CAR. Agora, assim, algumas situações que eu já vivi. A gente foi fazer alguns levantamentos em cidades do interior e algumas delas tinham algum tipo de interferência, tinha antena dentro, alguma antena de rádio ou de outro tipo grande dentro da localidade, ou até galpões, que acaba dando alguma interferência para o receptor GNSS. E a gente acabou tendo que utilizar tanto o receptor quanto a estação total. Mas, no geral, o ideal seria o receptor GNSS. Mais para frente eu vou mostrar para vocês as aplicações, não as aplicações, mas os métodos de posicionamento que a gente utiliza com o receptor GNSS. Eu não me aprofundei muito com essa parte de. Não vou me aprofundar muito com a parte tanto de nível como de estação total, mostrando como funciona, porque eu tentei trazer exatamente o que era mais voltado para a área de vocês, o que seria utilizado tanto para referenciamento de imóvel rural quanto para o CAR. Aí a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá certo, Vinho, Aqui, valeu. pronto, aqui eu tentei trazer só algumas, falar um pouco sobre a legislação e normatização. A gente tem a gente tem aqui duas NBRs que regulamentam essa parte de topografia, uma voltada para a referência cadastral municipal e outra para a execução de levantamento topográfico. Não, assim, não é que vocês tenham que saber isso daqui decorado. O principal que vocês têm que saber é que existe e onde consultar. Porque é o seguinte, essas legislações, elas regulamentam todo o passo a passo que você tem que seguir para a execução de um levantamento. Isso acontece nem todos os casos de levantamento que vocês vão fazer, vocês têm que necessariamente seguir essa legislação. Mas, e se esse levantamento for passar por algum órgão federal, municipal, que regulamente, ou até algumas empresas grandes, eu posso citar como exemplo a empresa que eu trabalho, ela exige que você siga toda essa legislação, tanto as NBR quanto o decreto, e, além disso, um procedimento interno elaborado pelo nosso setor. Aí já são casos específicos. No decreto ele vai regulamentar tanto quem é responsável por cada tipo de levantamento. Aqui já logo no início ele cita quem é responsável pela questão de regularização fundiária urbana e rural, como ele diz também quais os profissionais que estão habilitados para realizar esse tipo de levantamento e qual órgão, ele aqui nesse caso ele regulamenta o CREA como órgão responsável por fazer essa regulamentação a nível de profissional. Isso aqui é interessante para vocês, que vocês podem consultar quais os tipos de profissional que podem realizar esse tipo de levantamento, porque vai ter alguns levantamentos que vocês vão poder realizar, mas já vai ter alguns tipos de levantamentos que vocês não poderiam realizar, ou vocês podem realizar, mas precisa que alguém avalie e assine. No caso, vocês precisariam de ART de um profissional habilitado pelo CREA.
Aí é interessante que vocês conheçam, assim, saibam da existência dessa lei e dessas regulamentações para acabar não tendo, não diria consequências, mas não tendo problemas depois. Porque acontece muito de você acabar contratando um certo tipo de profissional para fazer um tipo de levantamento, no caso de um apoio para vocês, e no fim, na hora de entregar o trabalho, aquele profissional descobrir que aquele profissional não seja habilitado e vocês acabam perdendo aquele valor que foi pago e tendo que refazer o levantamento ou passar para algum outro profissional. No caso da gente, é mais professor. Aí a gente tem que procurar saber se ele é habilitado, né? Na verdade, no caso de vocês, professores, vocês têm que saber se o professor está com o CREA ativo. Não adianta você ser formado, você tem que estar regularizado junto ao CREA. E também vale ressaltar que alguns professores de vocês não são da área específica. O que acontece muito na federal e na rural é você ter professores com outra formação e alguma especialização naquela disciplina. Tem muitos professores de topografia que são outros tipos de engenheiro, mas tem alguma especialização na parte de cartografia ou de geodésia. Ele está habilitado a dar disciplina, mas para certos tipos de levantamento ele pode não estar habilitado por conta da carga horária que ele viu daquela disciplina. Né? Isso é bom sempre se atentar a esses pontos. Fotogrametria. A fotogrametria, de acordo com a American Society for Photogrammetry e Sensoriamento Remoto, consiste na arte e ciência e tecnologia de obtenção de informações confiáveis sobre os objetos físicos e o meio ambiente, através de processos de gravação, medição, interpretação de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética, radiante e outros fenômenos. O que bexiga significa isso? No geral, a fotogrametria ela trabalha com sensores, vários tipos de sensores. Os mais comuns seriam os sensores padrão RGB, que a gente costuma utilizar tanto no drone como nas câmeras convencionais. A fotogrametria ela consiste basicamente em você ter uma certa sobreposição de imagens para, através dessa sobreposição de imagens, vocês realizarem as correções das distorções e ângulos dessas fotografias para poder se obter informações confiáveis a partir dela. Eu acho que mais à frente eu coloquei alguns exemplos. Pronto. Aqui ele ilustra bem como é essa questão da sobreposição. A gente vai ter duas imagens do mesmo objeto, dos mesmos objetos, com angulações diferentes. Que essas imagens têm que ter uma sobreposição mínima. Geralmente ela varia de 50% a 60% da imagem, tem que ter uma sobreposição. E através dessas imagens a gente vai obter tanto as coordenadas planimétricas quanto altimétricas. Mas, assim, as pessoas acabam vendo esse conceito e acham que o simples fato de você ter algumas imagens aéreas quer dizer que você pode obter algumas informações a partir dela. Mas isso aí não é basicamente verdade. Existe uma série de processos. Eu não vou entrar em todos, mas aí vou tentar trazer um pouco por cima o que vem sendo realizado. No geral, o que é necessário? Além das imagens aéreas, essas imagens aéreas têm que seguir um plano de voo pré-determinado, que dentro desse plano de voo vai estar especificado qual a altura de voo, os parâmetros da câmera que vai ser utilizada. Hoje em dia fica mais fácil você fazer isso com o advento dos drones, né? Porque o drone ele já tem essa série de parâmetros já de forma automática. Tem muitos, acho que sites e aplicativos que você já consegue lá, só de inserir a área, você consegue ter um plano de voo já elaborado. Ele já vai lhe dizer de acordo com a área que você quer e as informações, qual a altura de voo que você vai ter que o drone vai ter que voar,
qual a sobreposição que você vai ter que ter